Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca. Que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para uma conversa franca a Tatiele Melo. Você lembra? Ela já veio aqui falar sobre situações constrangedoras. Mas agora ela volta com um assunto, pausas necessárias para prosseguir. E a minha pergunta para você costuma ter pausas necessárias na sua vida? Em que lugar? Onde? E quando isto acontece? Você pode ligar para 0 operadora 11 974181456 ou você pode dar a sua opinião pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/RTM Brasil, e você estará concorrendo ao livro Seja um Obreiro Aprovado, um livro de formação de líderes da editora Vida Nova. Você quer ganhar? Então dê a sua opinião. Você costuma ter pausas na sua vida? Onde isso acontece? Quando isso acontece? Nós aguardamos então a sua participação. E o nosso tema hoje, pausas necessárias para prosseguir. E a nossa convidada, a Tatiele Melo, ela que é especialista em neurociência e também psicologia aplicada. E eu quero falar para você que a RTM Brasil está em todas as plataformas de áudio. São quase 30 podcasts em diferentes plataformas. E para nos encontrar, é só pesquisar por Conversa Franca. Quem é Tatiele Melo? Bom, eu sou esposa de pastor, sou filha, sou amiga e a minha área de atuação é neurociência, psicologia aplicada e sou apaixonada por comportamento humano. Comportamento humano. Agora, para aprender algo novo, Tatiele, é preciso praticar e praticar. Diz o senso comum. Isso é uma verdade? Onde ficam as pausas? Sim, é verdade. A gente precisa praticar vários estudos. Alguns até chegam a dizer 10 mil horas de prática para você se tornar um especialista em algo. Mas isso não tira a necessidade de pausas. Porque mesmo quando você está praticando, você precisa dormir, você precisa se alimentar bem, porque isso vai contribuir para o seu aprendizado. Então, essas pequenas pausas que a gente tem necessidade de fazer, ela vai contribuir, né? Agora, por que é que a vida necessita de pausas? Porque Deus estabeleceu assim. Quando a gente olha para nós, primeiro vamos pensar em Deus, né? Deus é um ser que ele não precisa descansar. Mas a Bíblia diz que ele cria o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansa. Quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que ele em vários momentos se retira. A Bíblia diz que ele se retira para momentos solitários de oração, né? E quando a gente olha a nossa biologia, fisiologia, a gente vai perceber que essas pausas, elas são necessárias. Porque Deus estabeleceu o sono. O sono é o quê? Uma pausa. Você tem que pausar. Então, a gente vai percebendo que sem as pausas, a gente adoece. É como, Dora, se você pegasse o seu carro, andasse o dia todo, chega na sua garagem, você deixa ele ligado. Aí, no outro dia, você sai de novo. O que vai acontecer? Rapidamente ele vai dar uma pane, né? Porque tudo vai se desgastar. E conosco não é diferente. As pausas, elas nos renovam. Então, por isso que ela é tão necessária, porque Deus nos fez assim. Deus nos fez assim. E o Conversa Franca de hoje bate um papo com Tatiele Melo. E o nosso tema, pausas necessárias para prosseguir. Mas nós queremos a sua participação. Você costuma ter pausas na sua vida? Onde isso acontece? Quando isso acontece?
Você pode ligar através do 0 operadora 11 97418 1456 ou você pode dar a sua participação no youtube.com/RTM Brasil. Você estará concorrendo ao livro Seja um Obreiro Aprovado, um curso para formação de líderes, um livro da editora Vida Nova. E o Conversa Franca de hoje bate um papo com Tatiele Mello, ela que é especialista em neurociência e psicologia aplicada. E o nosso tema, pausas necessárias para prosseguir. Quais são os sinais de que o nosso corpo e mente já estão no limite? Sim. A gente pensando na mente, você vai se sentir irritado, insônia, deprimido, ansioso. Tudo isso revela para nós que nós precisamos de uma pausa. Fisicamente, você pode pensar num cansaço excessivo, às vezes até um suor nas mãos. Você começa a ter esse pés inquietos, pernas inquietas, né? E eu acho que uma coisa assim que a gente vai percebendo muito quando nós estamos cansados é a nossa dificuldade de concentração. A gente está sempre irritado, sempre acelerado e não consegue se concentrar, não viver o momento presente. Muitas vezes nós esquecemos de cuidar de nós mesmas em favor dos outros. Quais pausas na nossa rotina poderiam fazer diferença? Eu acho que uma coisa importante, Dora, é a gente lembrar que descansadas a gente cuida melhor, né? Porque quando a gente está cansada, a gente não vive o momento presente. A chance da gente fazer por fazer, mas estar ali irritada, estressada, isso fica muito visível. Então, eu acho que na nossa rotina é você realmente ter uma rotina com horários e incluir nessa rotina momentos para cuidado, para autocuidado. Então, talvez um banho mais demorado, ter um tempo a sós ali de meditação, de leitura, algo que você possa fazer por você, pausado, sem pressa. Acho que isso ajuda muito se a gente fizer colocar isso nas nossas rotinas. Agora, o cansaço que sentimos é grande parte o estresse crônico. Será que é isso? Sem descanso, nós adoecemos? Sim, nós adoecemos. E muito, né? Nós estamos vendo aí um número grande de pessoas ansiosas, de pessoas com doenças autoimunes, porque a gente vai levando a vida ali no piloto automático, sem respeitar as pausas. E o estresse, ele provoca em nós a liberação do cortisol. Então, isso traz inflamação para o nosso corpo, ganho de peso. Sim, nós adoecemos de diversas maneiras, né? Um corpo inflamado é um corpo dolorido, né? Um corpo que você vai sentir dor, você não vai ter qualidade no seu sono. Então, vai sim adoecendo. Tatiane, qual a importância da reflexão? O que eu estou fazendo está de acordo com a minha vocação? O resultado é o esperado? Onde isso me levará? Nossa, que pergunta maravilhosa, porque se eu paro para refletir, a primeira palavra é parar. Parar. Né? Não tem como você fazer uma reflexão profunda no meio de movimento, de agitação, de estresse. Por isso que é tão importante a gente se retirar alguns momentos para avaliar a nossa vida. E quando a gente avalia a nossa vida através dessas perguntas que você colocou, a gente tem uma dimensão do futuro. Por que a gente corre tanto? Porque a gente só pensa no agora. A gente esquece das consequências. Então, se eu começo a pensar, se eu continuar do jeito que eu estou, daqui 5 anos, como é que eu vou estar? Isso vai fazer com que eu pense, poxa, eu estou estressada agora, daqui 5 anos, como é que eu vou o que eu perdi? Como é que eu vou estar de saúde? Então, essa reflexão, ela é muito importante. Quando eu penso na vocação, eu começo a pensar o que tem sentido para mim. Porque a correria, ela tira isso da gente, viu, Dora? A gente começa a achar que tudo é importante, tudo é urgente, tudo tem necessidade de ser feito agora. Quando eu reflito, eu consigo colocar cada coisa na sua categoria. Agora, o tempo não para. Como aprender que não temos controle sobre ele? Tá. Eu acho maravilhoso porque
por mais que você corra, eu gosto sempre de dar um exemplo, Dora, que é assim, você pode ir para a praia a 220 por hora, ali que é a velocidade, né, máxima do carro, ou você pode ir na velocidade permitida, que é 120. Quem aproveitou a viagem? Quem conseguiu ver a paisagem, desfrutar de ver a natureza? Quem foi ali no tempo permitido, que foi desfrutando? Então, quando a gente corre demais, a gente está sempre pensando no amanhã. Mas quem garante que eu tenho um amanhã? Quem garante que eu tenho amanhã? Né? Então, assim, o que eu tenho é o hoje. O que eu tenho é viver o momento presente. Eu acho que trazer essa ideia de finitude faz com que a gente saia dessa sensação de controle. Que eu acho que é isso que a gente pensa, né? Eu vou trabalhar tantos anos e depois eu vou desfrutar, aí eu vou desfrutar, né? Mas a Bíblia nos diz que tem até um momento que a palavra de Deus nos diz sobre isso, né? O cara fala que ele vai desfrutar de tudo que ele juntou, e o Senhor fala, louco, né? Porque essa noite pedirei a sua alma. Então, saber que realmente a gente não tem controle. A gente vai olhando e vendo na nossa vida e a gente não tem mesmo, né? Uau! O tema hoje, pausas necessárias para prosseguir. E a nossa entrevistada, a Tatiele Mello, ela já veio aqui no programa Conversa Franca, alguns meses atrás, e hoje volta trazendo esse tema muito importante. A Tatiele Mello, ela é especialista em neurociência e psicologia aplicada, e hoje tem concurso cultural também. E o livro é fantástico, Seja um Obreiro Aprovado, um curso para formação de líderes. O livro é da editora Vida Nova, mas para você, quem sabe ganhar, você precisa participar respondendo a nossa pergunta. Você costuma ter pausas na sua vida? Quando isso acontece? Onde isso acontece? Você pode dar a sua participação através do 0 Operadora 11 974181456, ou você pode também dar a sua participação através do youtube.com/RTM Brasil. Nós aguardamos então a sua participação. Vá correndo para o seu telefone ou para o seu computador. Tatiele, a falta de pausas na vida pode prejudicar o rendimento do trabalho e a criatividade e nos levar à síndrome de burnout? Sim, com certeza. Há vários estudos que nos dizem que as pessoas que foram mais criativas são pessoas que tinham um momento de ócio, um momento de pausa, um momento de... E esse é o momento que o cérebro cria. E se você pensar, Dora, na sua vida, você vai perceber que quando você está tomando banho, vem uma ideia boa. Quando você está caminhando, as melhores ideias, elas vêm nesses momentos de pausa, né? Porque você consegue olhar o todo. Você consegue olhar de longe, né? Sim, a falta de pausa causa essa síndrome de burnout, porque o que é a síndrome de burnout? Ela é a falta de limite. Então, eu vou trabalhando, eu vou me colocando numa situação de estresse crônico, e aí chega um momento que realmente eu não dou conta daquilo. A minha mente, ela tá muito cheia, ela tá muito ocupada e eu começo a adoecer. Sem contar que as pausas nos faz contemplar aquilo que Deus nos deu, né, Dora? Você acabou de falar, você para, olha a natureza, fica ali olhando, contemplando aquilo que o Senhor fez, e isso traz em nós contentamento, né? E é verdade, traz o nosso contentamento. Depois eu quero saber onde você faz as suas pausas, porque os ouvintes estão se manifestando. Quais são os nossos grandes inimigos hoje, Tatiele? Eu acho que um grande inimigo, gente, é a nossa comparação e insatisfação. Porque daí eu tô sempre achando que o que eu tenho não é suficiente. E aí eu tô sempre correndo para alcançar aquilo que o outro tem, ou aquilo que a sociedade diz que eu tenho que ter, né? Eu acho que isso é um grande inimigo. As redes sociais, no sentido da gente estar o tempo todo conectado, o tempo todo sendo demandado por alguém. Acho que isso também é um inimigo que nós temos. Eu diria que esses dois são os mais grandes inimigos. Sim. Agora, as pressões para se permanecer produtivo, preservar a saúde e continuar gerando renda,
tem sido forte nos nossos dias de hoje, não é verdade? Como encontrar um caminho mais leve de vida? Eu acho que é importante a gente pensar, Dora, que nem sempre que eu estou correndo ou com uma agenda cheia, eu estou sendo produtivo. A gente precisa separar essas duas coisas. E eu vejo muito com os meus pacientes que é assim, às vezes as pessoas correm demais que elas não têm tempo de ganhar dinheiro. Porque elas não têm tempo de pensar, elas não têm tempo de administrar, elas não conseguem saber onde elas estão gastando. Elas não. Então, às vezes é uma ilusão que a gente tem, sabe? Porque a gente não para gerenciar. Eu gosto de uma frase que meu sogro disse há muito tempo. Ele disse assim, uma empresa organizada está pronta para crescer sempre. Mas eu trago isso para a vida pessoal. Uma pessoa que está organizada emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, ela está pronta para seguir por muito tempo. As pessoas que não param, em algum momento você tem que parar para se organizar. Que nem a sua casa. Se você corre todo dia, você chega, tira a roupa, joga. Você chega, tira a roupa. Você não vai ter que parar para organizar? E isso acontece com a gente interiormente também. Então, a gente tem que só tomar cuidado, porque nem sempre o estar correndo significa que eu estou sendo produtivo. Nem sempre o correr significa que eu estou ganhando quanto eu poderia ganhar se eu fizer um melhor gerenciamento. Então, a gente tem que pensar nisso para analisar. Outra coisa, volta na questão da reflexão que você falou. Será que eu realmente preciso manter esse padrão me custando o que está custando hoje? Porque o maior bem que você tem é a sua saúde. É verdade. Então, se você está correndo demais para manter isso, mas você está estressado, você não tem tempo de qualidade com a sua família, será que você realmente está construindo algo? Ou em pouco tempo, ou daqui a alguns dias, isso vai ruir, sem que você perceba. E aí você é obrigada a parar, né? É verdade. Nossa, que sabedoria! Agora vamos falar das crianças e dos adolescentes. Qual é a importância das pausas para crianças e adolescentes? Tá. Dora, que pergunta maravilhosa. Porque assim, o nosso cérebro, ele está totalmente formado quando nós temos aproximadamente 25 anos. Então, para que um cérebro seja formado de forma saudável, a gente precisa de algumas coisas que Deus estabeleceu assim. Sono de qualidade. Nós precisamos de tempo de brincar. As crianças precisam disso. Tempo brincando é onde elas vão aprender a se sociabilizar, lidar com as frustrações. Então, as pausas, elas são essenciais. E quando a gente observa uma criança pequena, ali, um recém-nascido, ele fica mais acordado ou ele dorme mais? Ele dorme muito tempo, né? Ele mama e dorme, não mama e dorme. Por quê? Porque é o momento que ali ele está sendo alimentado para a sua formação, né? Então, quando a gente descansa, a gente não está perdendo tempo. Pelo contrário, a gente está se nutrindo para dar conta das demandas. E o adolescente e a criança, ela não está com o cérebro totalmente formado. Então, ela precisa dessas pausas. Ela não tem essa capacidade ainda de viver nessa vida doida, acelerada que a gente tem. Prova é que depois do advento da tecnologia e das redes sociais, do smartphone, nós temos aí um índice altíssimo de crianças e adolescentes com depressão. Com ansiedade, com síndrome do pânico, coisa que a gente não via, começava aí a partir dos 25 anos. Agora, o que a Bíblia nos fala sobre estes momentos em que sentimos necessidade de pausar? Sim. A Bíblia nos fala muito, porque a Bíblia diz para nós que nós devemos meditar na palavra de Deus. Ninguém medita correndo. Para você meditar, você tem que parar. A Bíblia diz que um outro pilar da nossa fé é a oração. E a oração, a orientação que o Senhor Jesus nos dá é: entre no seu quarto em secreto, feche a sua porta, né? Então, assim, é um momento de reclusão, de silêncio, que você está a sós. Então, a palavra nos ensina o tempo todo a nós termos essas pausas. O tempo todo a gente vai vendo. Quando a gente vai estudando a vida de grandes homens na palavra de Deus, como de José, por exemplo, ainda que não foi escolha dele, mas o Senhor o faz parar, né? Ele passa um tempo preso
E naquele tempo que você está preso, o que que ele podia fazer ali, né? É uma pausa forçada, mas são pausas, porque Deus, ele trabalha com a gente nesse momento. O momento que Deus mais trabalha com a gente não é no deserto, nos desertos. E os desertos não são pausas para nós? Pois é. Em sua maioria, né? Então, a Bíblia diz muito sobre isso, gente. A importância de nós pararmos, refletirmos, termos um momento de descanso. E o próprio Jesus, né? O próprio Jesus. Agora, quando a interação nas redes sociais deixam de ser entretenimento e passam a prejudicar a saúde, quando a pausa se faz necessária neste caso? Ô, Dora, as redes sociais, a gente precisa lembrar que ela não é uma coisa essencial da nossa vida. A gente pegou as redes sociais como se a gente não pudesse viver sem aquilo. E a gente tem que tomar cuidado porque até o entretenimento ele nos adoece, porque libera dopamina. Então, a dopamina ela é altamente viciante, porque ela é na mesma área, a mesma área acionada para drogas mesmo. Então, até o entretenimento ele nos faz mal quando ele é em excesso. Então, tudo a gente tem que fazer com pausas, com descanso, com moderação. Então, a gente precisa perceber, nossa, eu estou passando quanto tempo no celular? Eu estou ficando impaciente com as pessoas. Você percebe quando a pessoa está muito nas redes sociais que você vai conversar com ela, ela completa a sua frase. Uau! Ou ela não está presente te ouvindo mais. Ela começa e ela vai embora, porque está acostumada ali naquela vida acelerada, não consegue participar de uma conversa. Então, você pode perceber os sinais físicos, emocionais, porque você pode sentir angústia, e também nos seus relacionamentos. Você vai percebendo esses sinais e aí é momento de você pausar um pouco. Aquilo não pode te dominar. Quais são os desafios na prática das pausas para a reflexão? Tá. Acho que os desafios hoje é a gente achar que se nós pausarmos, a gente vai ficar para trás. A gente está perdendo alguma coisa. Esse sentimento de culpa que a gente sente quando não estamos produzindo, né? Quando não estamos sendo proativos. Eu acho que é essa culpa mentirosa. Culpa mentirosa. Exatamente, porque é uma mentira, né? É verdade. Que a gente comprou e por isso ela gera culpa. Então, isso nos impede da gente parar. Outra coisa, Dora, é que a gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer. Eu me lembro que, como esposa de pastor, eu tinha uma preocupação de acordar muito cedo, porque se alguém chegasse em casa e me visse dormindo ali 8 da manhã, o que ia pensar de mim? Eu mudei isso na minha vida, sabe? Qual o problema se eu preciso dormir um pouco mais? Já que eu fico até mais tarde, né? Claro. Então, eu acho que é não se preocupar com a opinião dos outros, com a cobrança dos outros, exatamente. E não entregar sua agenda na mão do outro. Porque se você entregar sua agenda na mão do outro, ela sempre vai ser preenchida por filhos, por marido, por amigos, por demandas. É você que tem que saber o seu limite. Muito bem, eu converso com Tatiele Mello, ela que é especialista em neurociência e psicologia aplicada e vem falar sobre pausas necessárias para prosseguir. Lembrando que hoje tem concurso cultural e a pergunta para você: você costuma ter pausas na sua vida? Quando? Onde isto acontece? Pois é, eu gostaria que você participasse, porque o livro hoje é fantástico. Seja um obreiro aprovado, um livro da editora Vida Nova. Eu gostaria de deixar o contato da Tatiele para você. 0 Operadora 11 91830 1381. Você gostaria de acompanhar o trabalho dela? Teve alguma dúvida? Pode ligar, 0 Operadora 11 91830 1381. Tatiele, que palavra de encorajamento você pode deixar para os nossos ouvintes de casa? Respeite-se os limites do seu corpo. Eu acho que você precisa parar, isso é uma coisa que o Senhor nos criou assim. E quando Deus fala, Ele fala que Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso provedor. Então, confie nisso. Né? Se Jesus diz que Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso provedor, Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, né? E eu vos aliviarei. Então, se você pode trocar o seu fardo, que é pesado, corrido, agitado, com o de Jesus, faça isso. E você vai perceber que
a beleza no silêncio, a beleza nas pausas, a beleza em viver o momento presente. Muito bem, terminamos o nosso Conversa Franca de hoje. Obrigada por participar, Tatiele, foi muito bom te receber. Que pena que o nosso bate-papo já acabou, mas não saia daí, porque depois do intervalo nós vamos revelar o vencedor do nosso concurso cultural. E você que acompanha pelo canal do YouTube, acesse o site ou o aplicativo da RTM Brasil para saber quem vai ganhar o livro. Eu, Dora Bomilcar, me despeço já com muitas e muitas saudades. A produção deste programa contou com a participação da Michele Gomes e da Karina Joubert. Na mesa de som, o Luiz Felipe Pereira. E nós ficamos por aqui. Até o próximo Conversa Franca. Esse foi o Conversa Franca. A apresentação de Dora Bomilcar. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/Conversa Franca.